Olá, olá! Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP e nesse vídeo nós vamos falar agora de estratégias do nosso plugin Glossário Ninja para negócios locais. Então, para você que vende serviços na sua cidade, na sua região e quer aumentar as suas vendas, você vai conhecer uma estratégia magnética com a nossa máquina de tráfego insana, que é o Glossário Ninja, e eu vou te mostrar aqui como que você vai estruturar a sua estratégia do zero. Então essa estratégia funciona para você que atua e que quer vender para negócios locais. O que é um negócio local? É para você profissional liberal que vende para uma determinada região, psicólogo, arquiteto, engenheiro, para você que vende serviços. Só que esse serviço é executado em uma determinada região. Não é um serviço executado no âmbito online. É isso que a gente chama para negócios locais. Beleza? E a pergunta que fica é, Flávio, o glossário funciona para negócios locais? Meu amigo e minha amiga, esse plugin, ele é uma pepita de ouro. Ele, funciona tão bem que eu já tenho alunos vendendo serviços utilizando o glossário. Ok? Então, vamos lá, vamos usar aqui o mesmo arquetipo aqui do e-commerce, porque o arquétipo aqui é a mesma coisa, tá? Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer para termos sucesso com o nosso glossário é o quê? Pesquisar o nosso concorrente. Então, para este exemplo, eu vou trazer aqui, por exemplo, um termo. Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: qual é a sua persona, né? Então aqui eu vou ter que trazer uma porque eu não sei qual é a persona que você está aí do outro lado assistindo. Então vou procurar aqui, por exemplo, para um advogado, ok? Advogado. Então a primeira coisa que você precisa entender sobre negócios locais: o Google possui um algoritmo especializado em SEO local. Isso é um fato. Então, por que você tem que saber disso? Porque o que nós fazemos para uma empresa que atua no âmbito local, ela funciona. Então, não importa, muito fica naquela coisa, eu só tenho que colocar o nome da cidade ali no conteúdo. Não é só isso. Então, por exemplo, se eu sou um escritório de advocacia e eu atuo somente em Belo Horizonte, se eu escrever, eu posso aparecer para Belo Horizonte como para outros estados, mas considerando o meu target, considerando a minha persona, se ela está em Belo Horizonte e ela busca algo no Google, o Google sempre tende a dar uma preferência para aqueles profissionais liberais que atendem aquela região. Você precisa saber disso. Tá? Então o Google tem esse algoritmo. Então, se eu estou procurando um web design em Belo Horizonte, o Google vai falar, beleza, deixa eu ver os web designers que estão trabalhando em Belo Horizonte. Se eu pesquiso por em escritório de advocacia em Belo Horizonte, o Google vai fazer isso para mim. Se eu pesquiso sobre arquiteto em Belo Horizonte, o Google vai procurar para mim os que estão em Belo Horizonte. Beleza? É assim que funciona. Legal? Então vamos lá, vamos para o Google agora e fazer a nossa pesquisa de palavra-chave. Então vou procurar aqui, por exemplo, um escritório, advocacia, e eu vou colocar em Belo Horizonte, ok? O que eu quero encontrar aqui? Eu quero encontrar uma empresa que recebe tráfego pra caramba, para eu poder ver quais palavras-chave ele está trabalhando, tá? Eu nunca pego quem está fazendo tráfego pago. Tá? Nunca pego, porque quem está fazendo tráfego pago não está fazendo SEO. Eu quero pegar quem está fazendo SEO, beleza? E não pego ninguém que está aqui no mapinha do Google também, não. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, Daniel Fred não sei o que, advogados, tá? Vou pegar esse rapaz aqui, tá? Vou jogar ele no Google, significa que ele está aparecendo no Google, porque ele está em primeiro lugar para a palavra-chave advogado em Belo Horizonte, tá? Então, vamos agora no Uber Suggest e vamos ver quantas visitas ele recebe. Se ele receber poucas visitas, a gente procura outro. Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Muito bem. Bom, ele recebe 10 mil visitas. Ele teve uma queda de tráfego aqui, ó. Caramba, mas ele já recebeu aqui 21 mil visitas. É um bom exemplo, tá? Então aqui eu vou considerar esse exemplo. E o que me chama a atenção é que ele tem 2.400 palavras para 10 mil visitas. Isso é bom, porque ele tem palavras-chave aqui que são boas. Então, vamos clicar aqui para ver as palavras-chave dele. Beleza? Então, como funciona um inventário, né? Como funciona o inventário, Então, aqui, ó, olha para você ver que interessante. Ele está atuando no serviço. Então, vamos voltar aqui no nosso diagrama. Deixa eu só achar meu diagrama aqui.
Então, beleza, encontrei um concorrente. Agora que vem, qual é a estratégia? Tá? A estratégia não é você sair socando Belo Horizonte, São Paulo, enfim, não é essa. A estratégia é você descer um pouco e ir para o serviço. Qual é o serviço desse escritório que você quer vender? Afinal de contas, o que as pessoas estão confundindo? Ah, vou usar o glossário de qualquer jeito, vou sair colocando um monte de termo. E no final das contas, você traz tráfego, mas você não traz conversão, porque os termos são muito genéricos. Então, o escritório de advocacia está aparecendo lá para a palavra-chave, por exemplo, de casamento. Vamos pegar aqui, litígio. Um exemplo, tá? Litígio. Então você está aparecendo para a palavra litígio. Só que o escritório, ele não faz serviço de litígio. Então, para que adianta você trazer esse lead? Aquele lead queria saber sobre litígio. Ele queria alguma coisa de litígio. Faz sentido você colocar no seu glossário, ainda mais para prestação de serviço, uma palavra que aquela empresa não faz o serviço? Não, não faz sentido. Por isso que nós temos aqui o fator estratégia. Beleza? Por isso que nós temos aqui o fatorzinho estratégia. Então, qual é o serviço? Flávio, meu escritório de advocacia faz tudo. Não, meu amigo, não existe esse negócio de faz tudo. Pelo amor de Deus, no pleno século XXI, nós temos ainda o Severino. Não tem nenhuma empresa Severino. O que é empresa Severino? Empresa Severino é aquela que faz tudo. Não. O seu escritório de advocacia ele pode atender uma gama de serviços, mas aí você tem que ter um pouco mais de destreza e perguntar para o gestor ou para a empresa, enfim, quem for, olha, tudo bem, eu estou vendo aqui que você tem 7.893 serviços que você faz, mas qual desses aqui é o carro-chefe? Porque eu tenho certeza, que se eu for fazer aleatório, eu vou cair na lei de Murphy. Eu vou pegar o serviço que você não vende, e aquele pior. Uma vez eu estava conversando com o médico que me atende e eu falei com ele assim, por que a gente não cria um glossário com esse termo? Ele virou para mim e falou assim, Flávio, é o pior serviço que se tem na minha área. É o serviço, é o mais demorado e é o que paga menos, tanto particular quanto no plano de saúde. Então, eu poderia, sim, ele faz serviço, mas ele não queria dar foco, ele não queria dar ênfase. E é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre qual é o foco. Então, nesse caso aqui, até para facilitar meu exemplo, né, que eu poderia ficar aqui 2 horas falando, nós vamos pegar aqui, por exemplo, inventário. O que é o tal do inventário? Tá? Inventário funciona assim. Quando uma pessoa falece, por exemplo, eu tenho irmãs e quando você tem um parente, um pai, uma mãe que falece e precisa dividir entre as pessoas ali, tá? Só para facilitar a explicação. Eu não sou advogado, beleza? Você tem que fazer um inventário. Você tem que contabilizar ali para dividir entre as partes. Só que você não pode simplesmente chegar para os seus irmãos e falar, você fica com guarda-roupa, eu fico com a cama e eu fico com um pedaço de tijolo e você fica com o telhado. Não, não é assim que funciona. Você tem um processo que você vai ter que fazer, tá, para divisão dos bens. E você não faz isso da sua cabeça. Você precisa de um advogado. E é um serviçozinho que não é baratinho, tá? Então nós temos sim um serviço que é um serviço de inventário. Então nós temos aqui, ó, como funciona o inventário, o que é um inventário, escritório especializado em inventário. Então nós temos o serviço aqui. Como nós temos também aqui na minha tela, como você pode ver, ó, uso capião extrajudicial. Então nós temos isso aqui, beleza? E nós temos aqui como funciona o inventário, legal? Então olha para você ver que legal. Nós podemos fazer com que o site do seu escritório apareça além daquele famoso óbvio, BH, São Paulo e etc. Gente, isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. O que nós precisamos saber? Nós precisamos aumentar as visitas desse escritório. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos, além disso, colocar a palavra Belo Horizonte. Só que a palavra Belo Horizonte, ela é uma palavra que para o Google só diz o seguinte, escritório de advocacia em Belo Horizonte. Então eu poderia colocar escritório de advocacia especializada em inventário. Só que, no caso do SEO local, se eu ficar colocando BH, São Paulo e tudo, é uma coisa chatíssima. Então nós temos 2 formas de trabalhar com SEO local. Segmentação por serviço
e segmentação por geolocalização. Beleza? Então, vamos voltar aqui no nosso diagrama. Então, o que nós vamos fazer aqui na estratégia? Escolha um serviço. Eu vou escolher a parte de inventário. Beleza? Inventário. Escritório especializado em inventário. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o Google, tá? Flávio, mas e os outros serviços? Você vai repetir esse loop aqui. Fez para o primeiro, depois você vai fazer para o segundo. O que você não vai fazer é um glossário genérico, cheio de termos aleatórios, beleza? Primeiro faz um glossário especializado no termo, depois faz em outro, depois faz em outro, depois faz em outro, depois faz em outro. Legal? Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Escritório, advocacia, para inventário. Não importa, gente, você pode colocar o termo aqui, eu quero encontrar, ó, advogado para inventário em BH. Você tá vendo que eu nem coloquei a palavra BH e ele já me trouxe de Belo Horizonte? Gente, o Google é inteligente, tá? Agora não. Ó, advogado tal para BH, beleza? Vou pegar o primeiro aqui, que é o mesmo Daniel, ó lá, advogado, inventário BH, tá? Então, eu vou colocar isso aqui, advogado, inventário BH. Aqui, ó lá, ó, Moraes, advogado, inventário e herança, beleza? Então, é um tipo de serviço. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar agora as palavras relacionadas a esse tipo de coisa, tá? Vamos pegar aqui agora em palavras-chave. Ó, vou jogar aqui advogado, inventário. 2.400 buscas, beleza? Ótimo. Então vou clicar aqui e vou pegar essas palavras. Olha só. E aqui nós temos uma série de palavras aqui, ó. OK? Então, ó, vamos agora fazer o seguinte, nós vamos exportar essas palavras, exportar tudo. Nós vamos vir aqui no chat GPT. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vou subir a minha planilha. Agora, vamos falar agora, eu vou falar com ele, ó. Bom, se você não assistiu o outro, eu vou copiar o prompt aqui para facilitar a minha vida, tá? Esse aqui é meu prompt, ó. Vou copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo, beleza? Só para facilitar, ó. Estou reunindo palavras-chave para o meu produto, para o meu negócio local, que é para vender serviço para advogado que presta atendimento sobre inventários. Beleza. Eu fiz uma pesquisa, aqui estão minhas palavras em anexo. Meu objetivo com os termos é gerar uma lista, tal, dicionário, tal, padronizado, ok? Exemplo. Aqui eu tenho que colocar o seguinte, ó. Aqui eu vou deixar o exemplo. Beleza, mostrei para ele o que é um padrão, tá? Me traga agora uma lista do documento, considere relevante, sobre o meu produto, tá? Sobre o meu serviço, que é para advogado que atende em Belo Horizonte e em toda a região. Quero termos que possam estar de encontro com pessoas possíveis, clientes que estão buscando por um advogado que atende inventário em BH ou região. Sinta-se à vontade para trazer novas ideias de palavras-chave para este serviço. Meu objetivo é aparecer ranqueado no Google para região de BH, SEO local. Pronto. Bem, o que eu fiz aqui agora foi escrever esse prompt basicamente para orientar, né, a ferramenta para analisar para mim, ok? Ele não conseguiu abrir o arquivo. Bom, tá tentando de novo. Qualquer coisa eu paro aqui, beleza. Então, vou agora vou tentar carregar o arquivo de novo, que ele não conseguiu, né?
Boa, até que enfim, agora foi. Ixi. Tá, vou fazer o seguinte então, vou copiar as palavras aqui, porque o ChatGPT ficou doidão. Vou copiar as palavras aqui e vou colar. O que acontece, né, do ChatGPT ficar doidão? Muito bem. Beleza, tá trazendo aqui, ó, Joinville, etc. Trouxe um monte de palavra. Porém, eu quero aparecer para quem é de BH. Quero termos de termos. Muito bem, aqui eu já estou trazendo para ele, quero que ele me traga uma ampla gama, né, de termos. Ó. E aí ele me trouxe agora um monte de coisa. Beleza? Procuração, olha que legal isso aqui, gente. Ó. Procuração de inventário especializado, advogado inventário suporte completo, advogado inventário detalhes do processo, advogado inventário solução de conflitos, advogado inventário no bairro Santo Agostinho, advogado inventário Betim, Nova Lima, Ribeirão das Neves. Então, só que ele me trouxe outras coisas. Ó. Olha aqui, ó, serviço advocático inventário. Ele me trouxe isso aqui também. Tá? E aqui ele me trouxe familiar, inventário familiar, ó, uma palavra que eu nem vinha. Né? Então, isso aqui, vou voltar para o nosso diagrama. Cadê nosso diagrama? Beleza, agora eu fiz no Ubersuggest, trouxe os termos comuns, vou montar a lista no ChatGPT, que eu montei agora, e vou importar isso lá no meu glossário. Importei isso no glossário, qual que é a estratégia aqui, gente? Usar o Ads Ninja, né? Se você não conhece o Ads Ninja e está vendo esse vídeo, entra lá no nosso site e compra o Ads Ninja, tá? O Ads Ninja, tem que estar presente na sua estratégia. Senão você vai morrer de ficar colocando banner no seu site. Tenho certeza. WhatsApp, banner, ok? Por que a gente coloca esse monte de termo aqui? Para aumentar o EAT. Então, o que a gente quer no final das contas? A gente quer que o usuário vai para o Google e procura quanto custa um advogado de inventário. A pessoa está pesquisando. Só que o Google vai entregar para ela aquelas empresas que atendem em Belo Horizonte. E se ela colocar advogado inventário BH, a gente aparece também. Se ela colocar advogado inventário Belvedere, aparece também, porque ela quer um advogado ali no Belvedere, naquela região do Belvedere. Beleza? E aí vai aparecer o glossário, seu site, o vendedor e a conversão. Ok? Então, o que é o jeito errado de fazer o glossário? É você entulhar seu site de termos que, por exemplo, litígio. Adianta você colocar litígio para um escritório de advocacia que não atende litígio? Por exemplo, aposentadoria. Aquele escritório não trabalha com aposentadoria. Aí você foi lá, o que é aposentadoria? FGTS, que não sei o quê. Vai bater um monte de gente lá naquele escritório e é só lead desqualificado. Então, você tem que mudar o mindset. Você tem que trazer termos que estão no universo daquela prestação de serviço que você está fazendo. Ok? E aí fica aquela pergunta final que eu sempre faço. Flávio, o glossário funciona? Meu amigo e minha amiga, eu posso te dizer, não por mim, mas por centenas de clientes que a gente já tem. O glossário é a maior máquina de tráfego que você vai presenciar em 2024. Coloca ele no seu site, segue isso aqui na risca que eu falei, tá? Isso no caso é para prestação de serviço. Tem como fazer AdSense, tem como fazer glossário para AdSense, tem como fazer glossário para e-commerce, já tem um vídeo aqui no canal glossário para e-commerce. Esse aqui é o de SEO local, tem como fazer glossário para um monte, só que cada um tem sua estratégia. Obviamente, se fosse para um AdSense da vida, eu não faria desse jeito, eu mudaria a estratégia. Por isso que nós temos a estratégia. Cada qual com a sua estratégia. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, manda esse vídeo para um amigo que precisa.
sabe? Você tem um amigo que precisa aumentar as visitas, vender mais, cara, é o maior favor que você faz para a humanidade. Manda esse vídeo para um amigo. Fala, ó, cara, você vende aí, você é de arquiteto, você é de manutenção de imóveis, não importa, você é de desentupidora, não importa, manda para ele. Fala, cara, tem uma máquina de tráfego aqui que está funcionando. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.